Eu vou explicar a intenção do episódio, desculpa. As respirações foram boas. Eu acabei me distraindo porque teve um ruído aqui. Eu não sei se foi a minha mulher que levantou ou se foi a minha enteada que chegou, porque teve um barulho. Enfim, distraiu meu pensamento. Estava tentando identificar de cabeça o que era. Então eu vou explicar a intenção do episódio. A intenção é informar os efeitos do medo e da insegurança, então os efeitos que isso tem na nossa cabeça e no nosso corpo, auxiliar na identificação das fontes de medo, né? Então falar de algumas possíveis fontes aí de medo e insegurança e compartilhar estratégias então para lidar com isso. Começando, eu venho com uma pergunta-chave, né? Se você já tem essa noção, né? Porque se você já tem essa noção, você já está caminhando para um diagnóstico, né? E com um diagnóstico, com um profissional, você já consegue melhorar e muito. Então a primeira pergunta é: você tem algum medo ou insegurança que interfere na qualidade da sua vida? Essa é a primeira pergunta. Eu vou citar aqui 3 exemplos, né? Não está no roteiro, eu vou citar agora de cabeça. Então vamos lá. Primeiro exemplo: eu tenho medo de dirigir ou de fazer baliza. Então eu até consigo, dirigir, mas eu não consigo dirigir em cidade grande e eu tenho pavor de ter que fazer baliza. Então sempre que eu tiver nessa situação de ter que fazer baliza, vai complicar para mim. É um exemplo aí. Está interferindo porque talvez eu esteja gastando mais dinheiro, gastando mais tempo, gastando mais energia, eu esteja tendo uma inadequação com esse fator. Por exemplo, para andar aqui na cidade que eu moro é tranquilo, você anda tranquilamente sem estar aí de fato fazendo, sem precisar de veículo, tá? E também você estaciona 100 metros mais longe, você acha um monte de vaga. Mas, por exemplo, para ir para lugares mais longe, tipo outras cidades aqui, tem que ser de carro, tá? As cidades elas já são mais longe, tem que ser de carro, ou enfim, de algum meio de transporte possível. E não tem, às vezes, não tem táxi, não tem Uber na cidade. Às vezes você vai ter dificuldade para achar outra pessoa para dirigir, né, a disponibilidade de tempo dessa outra pessoa. Então aqui, de fato, para a questão de sobrevivência, né, para as famílias, é importante saber dirigir, tá? Então é uma questão aí essencial para esse município. Já se você vive numa cidade que tem Uber para tudo, aqui não tem nem táxi, quem dirá Uber, não tem nenhum aplicativo aí de deslocamento, até porque é pouca caminhada, né? 5 minutos tu atravessa, tu sai de um bairro pro centro, né? E eu acho que uns 30 minutos tu atravessa os pontos mais distantes da cidade, de um extremo pro outro, caminhando, né? Então a cidade aí de 8 mil habitantes. Eu não fiz o teste, tá? Eu não identifiquei esses pontos, eu não fiz, mas um dia eu quero fazer esse teste e ver quanto tempo demora caminhar de um extremo ao outro. Então assim, é um exemplo, né? Eu não conseguiria ser independente sem dirigir nesse sentido. As coisas são mais caras aqui porque a densidade demográfica, a população da região é mais baixa. Então ir para Lages, né, na cidade vizinha, fazer o rancho é uma ótima opção. Eu faço isso, ou eu compro coisas em Concórdia, e por isso dirigir tem sido bem útil. Outro exemplo, então dirigir um exemplo típico. Vamos para outro exemplo: medo de chuva, né? Por exemplo, tem uma paciente que eu atendi uma vez que ela explicou que se estiver chovendo ela não vai trabalhar, e o chefe dela já sabe disso. Então assim, se tiver uma garoinha, uma coisa simples, e ela pegar chuva enquanto ela está no serviço, tudo bem. Mas se ela for para sair de casa e tiver com chuva no momento de sair de casa, ferrou. Então interfere aí na qualidade de vida. Outro exemplo, teve uma senhora, né, uma mulher, que ela caiu no banheiro e tiveram que arrombar a porta. Desde então ela tem medo de trancar a porta do banheiro.
na realidade dela atual não está interferindo. Não tive mais contato, mas sobre esse assunto não sei, né? Acredito que não está interferindo, porque no trabalho dela ela lida bem com isso, é cidade pequena e tudo mais. Mas na vida, tá? Na vida, se for uma pessoa que for aí lugares grandes, cidades grandes, enfim, até mesmo para alguma situação específica, vai interferir, tá? Então é um exemplo do que pode estar interferindo. Inclusive eu já fiquei preso 2 ou 3 vezes aí em banheiro por aí e não traumatizei, né? Algumas pessoas ficariam traumatizadas, eu não traumatizei. Uma vez eu fiquei preso em Caçador alguns minutos. Eu lembro que tinha que pegar a chave. Eu peguei a chave do banheiro. Quer dizer, tinha um cara no banheiro e daí eu pedi para ele não trancar. Só que ele era um senhor idoso, provavelmente com a audição afetada, e ele não me ouviu. Ele me trancou. E depois entrou outra pessoa no banheiro e resolveu ali. Ali só tinha que esperar, não tinha o que fazer realmente, tá? Não tinha o que fazer. E teve situações num supermercado específico, aconteceu com meu amigo também em outro andar do mesmo mercado, que a gente ficou preso, né? Ele ficou preso porque ele trabalhava lá, coisa e tal, e eu fiquei preso em outro momento. Aí eu não lembro se eu fui por cima ou por baixo, eu não lembro qual foi a estratégia, mas isso, por exemplo, poderia ter me traumatizado, mas não me traumatizou. Então assim, eu citei exemplos aqui. Vamos citar um terceiro mais realista, né? Um terceiro mais real, assim, né? Então, medo de sair de casa, né? O medo de sair de casa e ser julgado, passar vexame, né? Que é um medo, não é tão comum assim, né? No meu atendimento clínico, mas ele, vez ou outra, ele aparece. Então, o medo de sair de casa. Então, imagina a dificuldade de uma pessoa viver e ter uma boa qualidade de vida com o medo de sair de casa, né? Ela tem, por exemplo, teve um caso específico que tinha medo de policial e médico, né, de figura de autoridade. Então, imagina o medo dessa pessoa. Já estava bem resolvida no final, porque num dos últimos atendimentos ali eu estava de jaleco, não percebi, e ela ficou super bem, ela não se sentiu desconfortável. Eu cheguei a dar alta, inclusive, nesse caso das autoridades. Consegui ajudar até o meu limite, não ajudei 100%, não fui 100% efetivo, mas ajudei muito. E tinha uma outra, que ela tinha medo de sair de casa e, por exemplo, vai no posto de saúde. Posto de saúde é ruim porque tu tira a ficha e tu tem que ficar sentado esperando o médico. Vai no banco. Banco é ruim porque tem aquela catraca. Vai em outro lugar. Outro lugar é ruim porque tem aquele negócio. Assim, todo lugar tinha uma justificativa para não ir, né? Todo lugar. E foi feito, né, uma lista dos lugares mais fáceis para os mais difíceis e tudo. Foi tentado ali atendimento por um período significativo, mas não houve sucesso. É um medo e uma insegurança que definitivamente interfere na qualidade de vida dela.